Assim, o Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para a criação e exibição de apresentações gráficas. Qual das alternativas abaixo possui a extensão padrão de um arquivo do Microsoft PowerPoint 2010? Letra A, apresentação.txt, letra B, apresentação.dll, letra C, apresentação.pptx, letra D, apresentação.exe, e a letra E, apresentação.zip. Bem, pessoal, um ponto bem importante aqui. A questão fala sobre a extensão padrão de um arquivo do PowerPoint. Não está falando sobre a extensão que ele pode ou não pode salvar. Qual é a extensão padrão? Isso quer dizer, quando a gente inicia uma apresentação de slides e pede para salvar, se a gente não alterar nada em relação ao tipo, que tipo de arquivo ele vai assumir? Acompanha comigo. Quando a gente acessa o PowerPoint, como vocês sabem, ele é um editor de apresentação de slides. E à medida que eu vou construindo as apresentações de slides, eu posso a qualquer momento pedir para salvar esta apresentação. E aí nós vamos conhecer agora alguns dos principais tipos de arquivos do PowerPoint. Alguns deles, como por exemplo, se uma prova pedir salvar como padrão, o padrão dele é PPTX. Observa, muito importante nas provas observar se ele pediu o padrão. Agora, tem outras provas de concurso que podem pedir salvar como modelo de apresentação. Aí não é padrão, é o modelo. O modelo é POTX, P-O-T-X. Eles podem pedir também salvar com o padrão das versões mais antigas do PowerPoint, como por exemplo o padrão das versões 97 até 2003, que são versões antigas. Aí ele vai salvar com a extensão PPT. Pode ainda pedir para salvar essa apresentação para que ela seja executada como apresentação de slides. E aí ele vai salvar como uma extensão PPSX. Ainda pode pedir para salvar como uma apresentação Open Document, quer dizer, uma apresentação em formato de documento aberto, que é o padrão do LibreOffice Impress, que é um outro editor de apresentação. E o PowerPoint consegue salvar com um padrão de apresentação em formato de documento aberto, aí é ODP. Não é o padrão dele, é de um outro programa. O ODP é o padrão do LibreOffice Impress, não é do PowerPoint. Ele consegue salvar, mas não é o padrão dele. PDF, sim, claro, consegue exportar a apresentação para que ela seja, então, exibida num formato PDF, num arquivo PDF, para que você possa ter mais facilidade de enviar esse arquivo e as pessoas abrirem sem problema algum. Percebe que nessa tabelinha fica visível que o padrão é a extensão PPTX. Então, voltando agora na questão, quando a questão dizia qual das alternativas abaixo possui a extensão padrão de um arquivo do PowerPoint 2010, a extensão padrão é PPTX, que nós encontramos ali na letra C de Canadá, como sendo de fato o gabarito da questão. Não era TXT, TXT é padrão do bloco de notas, porque TXT é um formato de texto sem formatação. DLL significa biblioteca de vínculo dinâmico e armazena em bibliotecas funções que podem ser compartilhadas por diversos aplicativos. .exe é arquivo executável, aplicado aí aos aplicativos que tem. Por exemplo, quando a gente acessa um programa, tem um arquivo executável que executa aquele programa. Então o exe é de arquivo executável para executar algum programa. .zip é um tipo de extensão de arquivo compactado, que pode ser feito de várias maneiras, entre elas com um programa chamado WinZip, que é justamente um programa específico para compactar arquivos. Então a resposta nossa certa aqui, de fato, PPTX da letra C de Canadá. Certo, pessoal?